Olá, mais uma vez nós estamos aqui usando este espaço para conversar ao vivo com os alunos do curso de Pedagogia Unesp Univesp. E hoje é dia de encerramento da disciplina Didática de Língua Portuguesa e Literatura, disciplina 17, a D17. E quem está conosco é o professor de Literatura Brasileira lá da Unesp de Assis, professor João Luiz Secantini, que vai fazer um balanço da disciplina e ajudar os alunos que têm avaliação ainda esta semana. Bom, como de costume, na segunda metade deste encontro aqui, os alunos podem encaminhar suas perguntas pela internet, que o professor Secantini vai responder a todas que o tempo permitir, né, professor? Então, professor, explica para a gente, quer dizer, nós estamos chegando perto da avaliação, queria que o senhor fizesse aqui, desse para a gente, o foco da disciplina. O que o aluno tem que ter em mente quando ele pensa, bom, estou aqui fazendo um curso de pedagogia, uma disciplina de literatura, língua portuguesa, qual é o meu foco? O que eu tenho que me dedicar mais a aprender? O que o senhor recomenda, professor? Então, como todos sabem, né, língua portuguesa, literatura, acaba constituindo uma disciplina central num curso de educação, enfim, quem tem que trabalhar com as crianças desde o ensino infantil, as primeiras séries do fundamental, isso vai até o fim da formação básica. Agora, eu acho sempre importante lembrar que a escola tradicional é danada para ficar cuidando de tantas coisinhas periféricas ligadas assim à disciplina de língua portuguesa e literatura. Então, acho que o principal de quem, na concepção desse caderno e de quem pensou como estruturar essa disciplina, é que o foco seja priorizar absolutamente, né, a atividade de leitura. Quer dizer, colocar isso no centro do processo educativo e de produção de textos. Quer dizer, não pode perder de vista. Quer dizer, as poucas horas, né, que a gente tem para trabalhar com as crianças, que elas estão na escola, crianças em geral da escola pública, que não têm acesso à cultura letrada em casa, você não pode desperdiçar esse tempo. Você tem que usar e abusar da leitura e da produção de textos. Isso então, isso é uma coisa importante, quer dizer, a criança que não tem a cultura letrada em casa, isso faz diferença, né, professor? Total. A gente sabe que em matéria de formação do leitor, em matéria de formação do produtor de textos, toda a diferença. A família costuma ser muito importante, então as crianças da classe média, da classe alta, elas têm jornais chegando em casa, elas têm assinatura de revista, elas têm estantes, pais que vão às livrarias e compram. E uma boa parte das crianças que frequentam a escola pública nem sempre tem isso, né? Hoje tem talvez um pouco mais de acesso ao texto na internet, quando Sim. há um computador em casa, não é? Mas, de qualquer forma, assim, uma série de práticas de leitura e práticas leitoras, né, que vão sendo absorvidas assim, meio espontaneamente em famílias letradas, às vezes essa criança não tem essa possibilidade. Então, ou ela aprende a ler, a escrever e vive essa situação de letramento pleno na escola, ou talvez ela não tenha outra chance, depois ela já vai para o mercado de trabalho sem ter se transformado em leitora e sem escrever bem. Sem saber se comunicar e sem saber Exatamente. absorver conhecimento. E como é que é assim, quer dizer, vamos voltar, isso já foi explicado, tudo. Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho em sala de aula. O que é importante para o pedagogo ter em mente sobre o trabalho que ele tem que fazer em sala de aula para criar isso, leitores e produtores de textos? Então, olha, é um trabalho... em primeiro lugar, hoje se fala muito nisso, há muitas pesquisas, o professor ele passa modelos, é inevitável, assim como a família passa em casa, na escola, muito mais do que o professor sustentar um discurso, alunos, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, em geral o aluno aprende muito mais imitando o professor, então um professor que usa os livros para todas as suas atividades, que gosta de ler, que está atualizado, que amplia o seu repertório, que conhece os lançamentos, é natural que ele chegue em sala de aula e ele fale desses livros, ele converse, quer dizer, ele cria um pouco, estou pensando na minha área especificamente, mas que é fundamental para formar o leitor, né? Ele cria um pouco de vida literária, assim como a gente tem costume de fofocar, de conversar sobre a novela, sobre o filme que assistiu na TV, falar sobre livros, não é? Trazer livros, os seus próprios livros, todo momento. Tem uma questão de exemplo aí, né? Uma questão de exemplo, modelos. Você passa modelo de leitor, quer dizer, fica muito difícil você formar os seus alunos leitores se você mesmo não está encontrando soluções, né, nos livros para tudo, quer dizer, desde para a sua diversão, para quando você quer se emocionar, para quando você quer fazer uma receita, para quando você quer usar na jardinagem, quer dizer, a cultura letrada no sentido mais amplo e no seu sentido mais nobre, que é a cultura do letramento literário, quer dizer, o professor tem que colocar isso de uma forma viva na escola, quer dizer, usando e abusando disso. Agora, a gente tem uma tradição, quer dizer, o Brasil tem uma tradição de oralidade, não tem essa... isso é real? É muito forte, a gente não pode esquecer, não é quanto tempo, não é? Só há 2 séculos que nós
pudemos fazer livros no Brasil, sequer isso nós podíamos fazer, porque éramos colônia. A apostila, né, explora muito isso, é um texto muito bom lá da professora Vera Aguiar, o vídeo, a Márcia Abreu falou bastante nisso. A gente não pode ignorar que há menos de um século, bem menos, ali, 1910, 1920, no país a gente ainda tinha 80% da população analfabeta. Né? Isso para não dizer dos índices de analfabetismo ou iletramento funcional hoje, que a gente sabe que são coisas diferentes. Uma coisa é você conseguir decodificar mensagens simples, outra coisa é você compreendê-las em profundidade, é você ter acesso a todo o contexto que vem junto com um texto escrito. Né? Então, não podemos ignorar. A oralidade, quer dizer, quanto mais consciência o professor tem, desde os pequenos gestos, né, que aquela criança que está ali, ela veio, em geral, de um meio onde predomina a cultura oral, que se traduz em pequenas coisas, né? Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Você vai na casa de alguém, não encontra, não deixa um bilhete. Quer dizer, era uma maneira de você mostrar. Quer dizer, isso é um pequeno hábito que está ligado a estar mergulhado na cultura letrada ou não. Até muitas outras coisas, como, por exemplo, para lazer ou para momentos mais pragmáticos, você se valer dos livros. Né? Ler durante o teu período de descanso. Isso para não dizer, depois na vida profissional, que hoje cada vez mais, né, a gente depende o tempo todo de leitura, tanto para se formar, quanto às vezes para operar uma máquina, para desenvolver um procedimento qualquer, não é? Quer dizer, tem também que tem que ficar atento sobre a questão dos conceitos da leitura, né? Quais são esses conceitos? Os níveis de leitura, até onde o que é leitura, é uma leitura prática e uma leitura prazerosa, o que é literatura. Isso também você podia falar um pouco sobre isso. Às vezes esses conceitos estão muito embaralhados assim no senso comum, fora da escola. Então, acho que num primeiro momento a gente podia pensar que a leitura literária, isso a escola tradicional tem pecado muito. Ela trata a leitura da obra literária como a leitura de todos os outros textos, ou seja, de uma maneira muito pragmática, muito utilitária. Quer dizer, você está lendo lá com uma finalidade específica, fazer uma prova, responder um questionário, preencher uma ficha. Sempre você está lendo para o professor e não para si mesmo. Então, as dificuldades em formar o leitor literário passam muito por aí. Quer dizer, o princípio mais elementar em uma série de escritores, pesquisadores, assim, profundos conhecedores da leitura e da formação de leitores, quer dizer, você ler por ler. Quer dizer, a capacidade do professor assumir isso. Olha, eu tenho que construir condições que estimulem, que motivem o meu aluno a buscar livros que digam alguma coisa para ele, em que ele leia isso por uma necessidade interna. Como é que faz isso, professor? Então, isso faz um pouco nessa linha que eu ia dizendo, né? Promovendo o tempo todo o contato com os livros, criando situações, trazendo, quando puder, autores na escola, levando os alunos religiosamente... Trazer Sim, autores não necessariamente autores famosos, às vezes você tem um autor no bairro, na sua comunidade, na própria escola, alguém que ganhou um concurso, um aluno de uma série mais avançada, que produziu... Vamos falar de literatura, vamos levar os alunos à biblioteca municipal, sair do espaço escolar, vamos montar uma pequena biblioteca na escola, circulante, com livros da escola, enfim, escrever sobre esses livros, fazer um mural, tem uma série de atividades que, inclusive, são mencionadas. E os alunos produzirem textos que tenham esse caminho da literatura? É um dos caminhos. Agora, a gente só não deve confundir o seguinte, porque o texto literário, como o texto artístico, quer dizer, ele exige uma arte, um engenho, uma competência que, em geral, a criança ainda não domina. Então, é lógico que textos produzidos por crianças podem fazer muito sentido num projeto coletivo, onde é uma espécie de jogo poético, ou um jogo ficcional, onde cada um vai ajudar a construir narrativas. Né? Mas, quer dizer, nós não vamos ter títulos, não é, narrativas, histórias muito perfeitamente construídas. Então, não serão as melhores para a gente formar o leitor. Elas podem entrar no processo como um todo. Melhor, e é esse o desafio para o professor, é buscar os bons livros. E a gente tem livros infanto-juvenis hoje no país maravilhosos, né? E o governo tem comprado, assim, particularmente no estado de São Paulo, as nossas bibliotecas de escola são fantásticas. A gente tem um acervo muito grande em cada escola, às vezes com muitos títulos repetidos, vários exemplares de um mesmo livro. Quer dizer, só depende realmente da convicção do professor de que é importante trabalhar com a leitura na sala de aula, priorizar cotidianamente, dedicar um número de horas muito substantivo
falando sobre essas histórias lidas, levando os alunos a se assumirem como sujeito, a dizer, não é preciso só gostar do que leu, não é? Pelo contrário, a gente forma muito leitor quando você consegue levar ele a dizer que não gostou e justificar porque ele não gostou de um livro. Fazer uma análise crítica. Uma análise crítica, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Pelo contrário, assumir que não gostou e saber por que não gostou pode ser tão rico quanto ler também histórias, não é, que toquem profundamente, que emocionam, que façam rir, que façam chorar. A literatura infanto-juvenil, ela tem é muito vasta, vamos dizer assim. É fácil encontrar bons trabalhos? Muito. Em primeiro lugar, em geral, esses livros que mais recentemente têm chegado pelos programas oficiais, sejam eles PNBE, que é um programa federal, sejam uma série de programas estaduais, né, que trazem livros, eles já passam por um crivo, por uma peneira, quer dizer, se contratam especialistas, as obras que são compradas são de ótimo nível, em geral, muitas obras premiadas. Quer dizer, às vezes falta o conhecimento. Quantas vezes eu não visito escolas públicas que receberam acervos magníficos e eles estão ainda fechados em caixas de papelão há anos, trancafiados em armários, estão num porão úmido, inúmeras vezes. Isso é uma recorrência, muitos colegas têm se queixado disso, hoje já até alunos de pós-graduação fazendo tese sobre isso. Isso é quase um crime. O que está faltando? Está faltando ler, ser um professor leitor, se atualizar sobre técnicas, procedimentos, práticas de leitura e estar convencido de que vale a pena. Então, às vezes, se perde muito tempo com tarefas, atividades mecânicas, e não se coloca a leitura e a produção do texto no centro. Quer dizer, em princípio, acho que todo professor nunca, jamais deveria pensar, e isso às vezes eu vejo acontecer, que bater papo sobre um livro que foi lido por todos ou por um é perda de tempo. Ao contrário, é dos exercícios pedagógicos mais ricos, que a gente nunca deveria subestimar. Você deixar os seus alunos falarem de um livro que leu, dialogar com esses alunos sobre essa leitura, mas para isso é preciso que você tenha lido os livros, que você traga livros estimulantes, que você o tempo todo esteja criando um ambiente propício, festivo, lúdico, sobretudo, não apenas tarefeiro. E é possível quebrar, por exemplo, hoje tem uma hegemonia aí da indústria cultural. O jovem, a criança, o aluno pequeno, o menino, ele está ligado na televisão, na mídia, agora no computador, ele está ligado a essa indústria cultural de uma maneira muito profunda. Quer dizer, é possível tirar ele dali, trazer ele, juntar as duas coisas? Como é que faz? Não são inimigas, não são inimigas. Na verdade, a literatura infantil ela faz parte dessa indústria cultural. E a literatura infantil no Brasil, a produção é muito grande, muito rica. A gente tem na casa de 20 mil títulos circulando, mais, menos, lançamentos por ano, 1.000 e 1.200 lançamentos. Então, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, às vezes, artistas muito criativos que eles, em vez de ficar penalizando e recriminando a indústria cultural, a TV, o desenho animado, os quadrinhos, eles, pelo contrário, aproveitam essas tradições, entre aspas, jovens, recentes, e trazem para suas histórias, dialogam com essas personagens, ajudam, às vezes, a ler. E aí o professor criativo vai ler as obras matrizes, os clássicos, as obras premiadas, valorizadas, e vai mostrar como elas estão dialogando o tempo todo, como elas conversam, em geral, de uma maneira, às vezes, muito estimulante, provocadora, com essa indústria cultural. Então, eu não fico nunca muito convencido com esse chororô, a televisão, o desenho. Tira a atração, tira. Bobagem. A gente vê que crianças que têm uma boa formação, que têm bons mediadores, que estão atualizados, ao contrário, colocam todas essas linguagens em comunicação. E é aí que um clichê que está em todas as diretrizes educativas, sejam elas municipais, estaduais, que a formação do leitor crítico, isso é formar o leitor crítico. É ler tudo que está à sua volta e estabelecer relações. Eu sempre falo, não há exercício educativo mais rico, mais fecundo, mais inteligente do que comparar. Comparar dois objetos culturais é de uma riqueza, pensar a respeito, estabelecer relações, é melhor, é pior, é parecido, é diferente. Gosto, não gosto. Gosto, não gosto. Quer dizer, aí tem um exercício intelectual de peso. Bom, professor, vou fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rápido agora. Daqui a pouquinho a gente volta pegando perguntas dos polos da Unesp espalhados pelo Estado. Tá bem assim? Ok. Então a gente volta já já.